Olá, hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre curvas de nível. Os integrantes do nosso grupo são Gabriela, Júlia, Laira, Luiz e Pamela. Bom, e o que é curva de nível? Uma curva de nível é uma região constituída por todos os pontos de uma função f de xy com uma imagem k. Mas o que significa dizer que uma curva de nível é uma região constituída por todos os pontos de f de xy com uma imagem k? Significa que, através das curvas de nível, é possível transformar uma representação em 3D em uma representação em 2D. Então, nessa imagem, nós temos um esquema mais visual do conceito de curvas de nível, onde temos uma função de várias variáveis, em azul, representada por f de xy igual a 100 menos x² mais y². E é feito um corte paralelo ao eixo xy nessa função que seleciona o plano onde z igual a 75, em laranja. E aí, no plano onde z igual a 75, nós temos uma curva de nível que pode ser representada no plano xy por uma circunferência x² mais y² igual a 25, ou seja, ela pode ser representada em duas dimensões. Então, como eu disse anteriormente, nós podemos transformar uma representação em 3D para uma em 2D, através das curvas de níveis. Nesse caso aqui, nós temos apenas uma curva de nível, e isso não fornece muita informação sobre a função inteira em 3 dimensões. Para isso, nós precisamos de mais curvas de nível, e quanto mais curvas, mais detalhes nós teremos sobre a função ou sobre o objeto em 3 dimensões. Aí, nessa imagem, nós podemos observar exatamente isso. Em 3 dimensões, nós temos um objeto, e em 2 dimensões, nós temos suas respectivas curvas de nível. E como nós podemos observar, a versão em 2 dimensões desse objeto é muito mais fiel que a versão em 2 dimensões da função do slide anterior, porque ela possui 4 curvas de nível, e a do slide anterior era composta de apenas uma curva de nível. Além disso, outra propriedade importante das curvas de nível é que cada plano em que elas estão inseridas devem ter a mesma distância entre si. E existem diversas áreas de aplicações das curvas de nível além da matemática. Uma dessas áreas é a cartografia, onde as curvas de nível são utilizadas para a obtenção de mapas topográficos. Outra área é a engenharia, onde é realizado o estudo de terrenos ou de objetos para construção civil, a partir das curvas de nível. E uma outra área é a área da saúde, onde são realizadas órteses feitas com uma impressora 3D, e essas órteses são feitas com base no estudo das curvas de nível de determinada área do corpo. Por exemplo, nessa imagem ao lado, foi feita uma órtese com base nas curvas de nível do braço de uma pessoa. Curva de nível pode ser chamada também de gráfico de funções de várias variáveis. E na matemática, para a gente descrever o comportamento de uma função de duas variáveis, consiste em descobrir no plano xy os gráficos das equações f de x, y igual a k, para diferentes valores de k. Para a gente representar graficamente a posição de um ponto no espaço tridimensional, mostramos através de ordenadas triplas, que no caso são o x, o y e o z. E o gráfico mostrado ele é chamado de curva de nível da função f. E na equação f de x igual a x² mais y², a gente representa a curva de nível com o gráfico das equações x² mais y² igual a k, para diferentes valores de k, dando o formato do gráfico mostrado, sendo que os pares ordenados x e y pertencem ao domínio de f de xy e são os pontos do plano xy, e o z é a altura do par ordenado, ou profundidade se o z for negativo. Eu vou falar um pouco para vocês sobre esse exercício de curvas de nível. Na primeira imagem, na imagem A, ele nos mostra a montanha em 3 dimensões, no eixo x, y e z, e na imagem B ele mostra a representação das curvas de nível, que seria só no eixo x e y. E então ele pede seja a função f de xy igual a x² mais y², encontre as curvas de nível quando c igual a 1, 4 e 9. Nós iremos substituir os 3 valores na função e também vamos mudar o x² e o y² para x menos 0²
e y menos 0 ao quadrado, para o círculo ele sempre estar alinhado ao centro dos dois eixos. Então, na primeira função, a gente iria ter o valor de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 1 ao quadrado. No 4, a gente iria fazer a mesma coisa, porém a gente pode substituir o 4 por 2 ao quadrado. E no 9 também. Só que aí iríamos substituir o 9 para o 3 ao quadrado. E por fim, teremos a representação das curvas de nível da montanha, dos valores de C igual a 1, C igual a 4 e C igual a 9. Vou falar um pouquinho mais específico sobre o uso de curvas de nível na topografia. Bom, a topografia é a ciência que estuda as características presentes na superfície de algum território, como alto ou baixo relevo, declínio ou algum outro acidente geográfico que possa estar presente em um determinado local. Os estudos da topografia também estão relacionados com o da cartografia, que é o estudo dos mapas. Assim, esses conhecimentos contribuem para que seja possível especificar as condições e estruturas de uma área, descritas na forma de mapas e cartas geográficas. Bom, atualmente, a topografia é um instrumento fundamental para a implantação e acompanhamento de obras, pois é fundamental que se conheça o tipo de solo e o nivelamento do local, e é a partir desses mapas que torna-se possível a avaliação da fundação da região onde vai ter construído tal empreendimento. Bom, as curvas de níveis são as formas mais tradicionais para a representação de relevo. Na imagem que está disposta na tela, é possível ver o processo de representação do relevo através da utilização de curvas de nível. A utilização dessa técnica consiste na utilização de linhas que unem pontos na mesma altitude, sendo que o grande objetivo é a obtenção de dados tridimensionais da área de interesse. Dessa maneira, as áreas mais montanhosas terão mais curvas de nível do que as áreas menos montanhosas. Então aí, na figura, a gente tem o plano horizontal com a superfície física embaixo. Isso daí é um mapa hiposométrico. Tendo em vista tudo isso, vale ressaltar uma das vantagens de se utilizar da curva de nível, que é o terraceamento, ou plantio em curva de nível, cujo é feito em degraus, o que melhora o aproveitamento do terreno, pois respeita a elevação do mesmo. Também há a diminuição da erosão, já que este método facilita o escoamento, a infiltração e diminui a velocidade das águas pluviais, evitando a perda de matéria orgânica e de minerais. Sendo assim, esta técnica é considerada ecologicamente correta, que preserva os solos e melhora o plantio. Chegamos ao fim da apresentação. Agradecemos a atenção de todos.